Hoje é dia 13 de fevereiro do ano de 2022. Nós estamos celebrando o sexto domingo do tempo comum. E a palavra de Deus para a nossa reflexão hoje é do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 17, depois versículo 20 a 26. E diz assim: Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sétimo domingo do tempo comum, nós meditamos o Evangelho de Lucas, que começa falando no primeiro verso uma coisa que, se a gente prestar atenção, já dá para entender bem mesmo o intuito de Jesus ao dizer isso. É aquele texto quando fala assim, Lucas, que Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Isso para mim, para você hoje, não indica nada. Aliás, significa nada. Mas na cultura do povo lá da época de Jesus, quando Lucas começa essa fala dizendo que Jesus desceu da montanha e parou no plano, todo mundo entendia uma série de coisas atrás dessa afirmação. Por exemplo, na literatura bíblica, na cultura de Israel, a montanha era o local do encontro com a divindade, com Deus. Lembrando, onde foi que Moisés encontrou com Deus para receber as tábuas da lei? Na montanha. Onde Jesus se transfigurou? Na montanha. Por que montanha? Porque era um lugar alto, óbvio, né? Isso era indicativo de que Deus está lá no alto. Eles pensavam isso, tá? E o Lucas vai dizer então que Jesus desceu da montanha e parou no lugar plano, porque o lugar plano é o lugar das pessoas.
não é o lugar da divindade, é o lugar dos homens, das mulheres. É o lugar onde tem gente. E o Lucas quer dizer que Jesus, então, deu uma atenção especial para as pessoas. E é por isso que ele consegue levantar os olhos e ver a situação que aquelas pessoas estavam vivendo. E que ele percebeu num primeiro momento? Que as pessoas estavam a fim de Deus. Isso é importante, porque Jesus falava de Deus, né? Porque tinham vindo gente de tudo quanto é canto para ouvir a palavra, porque eles tinham sede desse contato com Deus. Jesus apresentava Deus. Jesus não era que nem as autoridades religiosas. Jesus não era que nem os sacerdotes, que nem os escribas, que nem os fariseus. Jesus era sinal de Deus para eles. E aí Jesus olha e vê a dificuldade que eles estão vivenciando. E a primeira coisa que ele apresenta é: vocês que precisam de Deus, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. Hoje a vida para vocês está difícil, mas vocês são felizes porque Deus pode satisfazê-los. Meu irmão, minha irmã, é importante a gente colocar como premissa que Jesus não está falando aqui de pobreza e de riqueza naquilo que significa para nós hoje. O pobre é o miserável e o rico é aquele que tem muito patrimônio. O rico é aquele que tem a conta bancária recheada. Não. Na ótica de Jesus, pobre é aquele que sabe que precisa de Deus. E rico é aquele que tem certeza que se basta, que não precisa de Deus, não precisa de ninguém. Ele não confia em Deus, mas confia naquilo que a riqueza pode garantir para ele. Então, a explicação aqui é bem essa, né? E essas explicações aqui, elas, para as pessoas que estavam me ouvindo, significavam muito. Como significa muito para nós hoje também. Hoje, por que nós somos uma porção enorme de pessoas que, mesmo tendo uma situação às vezes financeira boa até, nós vivemos cheio de problemas e de dificuldades? Por que o planeta Terra hoje está vivenciando esse caos que está? Porque é cheio de pessoas que se bastam, cheio de pessoas que não abrem espaço para Deus na vida. A maior miséria hoje do ser humano é não ter mais Deus como referência. Por isso que nós estamos vivendo essa draga que nós estamos vivendo. E aí Jesus vem colocar uma palavra de esperança. Olha, vocês estão sofrendo, mas não esqueçam de Deus. Não esqueçam de Deus, que Deus pode reverter essa situação para vocês. Vocês vão se alegrarem, porque a recompensa para vocês é grande. Então é a necessidade de Deus na minha vida. É a necessidade de Deus na vida das pessoas. E em contraposição, todo esse caos que nós vivemos hoje, porque as pessoas não precisam mais de Deus. Isso acontece com certeza ao teu redor. Muito provável entre as pessoas que você gosta. Que Deus permita que pelo menos não aconteça comigo e com você. Que nós sejamos ricos da presença de Deus, porque isso significa felicidade. Amém.